A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe, shalom, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos. Vamos ao nosso momento de sabedoria, nosso momento de amadurecimento. E ontem nós falamos, o capítulo, era só um versículo na realidade, em Tessalonicenses, e acabei seguindo o que o Espírito Santo me ensinou. Quando um versículo que seja, uma parte dele fala com você, essa parte em especial ela tem que ser explanada. E ontem nós falamos sobre o que acontece hoje, infelizmente, em muitos lugares, não só igrejas, que é mais fácil, Vamos falar assim, que é mais fácil, vamos nos afastar do problema quando existe alguém no meio que não está seguindo as regras da empresa ou da igreja, enfim, aonde ele não está acompanhando o fluxo. E em muitos lugares é feito sempre a mesma coisa. A pessoa ela está meio em rebeldia ou ela não consegue acompanhar outros, então, vamos afastar. É mais fácil. É mais fácil. Na realidade, vamos pensar de uma maneira fria, é mais fácil. Humanamente falando, você afastar o problema é sempre mais fácil. Agora, seguir o que Jesus falou, que as pessoas não querem. Vamos à igreja de novo. Ontem eu falei a respeito disso e vou tocar de novo porque o Senhor me tocou para falar isso. Realmente, são pessoas que precisam ouvir isso, ou a gente precisa ensinar alguém, Muitas vezes você está ouvindo isso e alguém pratica isso. Irmãos, você quer ensinar alguém, a pessoa está ali agindo, trabalhando, fazendo algo, não é de acordo com o lugar que você está, o certo é você dar uma oportunidade para ela. Traga ela para perto, ensine ela, coloque ela mais perto de você. Dê uma oportunidade. É uma escolha dela. Se ela não puder ver que você está dando uma oportunidade para o crescimento dela, é ela com Deus. Se ela quiser deixar o trabalho, a igreja, é uma escolha dela. Mas o nosso coração vai estar livre desse peso, porque nós fizemos e praticamos o que Cristo nos ensinou. Amém? Só reforçando a palavra de ontem, em nome de Jesus Cristo, que estava em Tessalonicenses. Agora vamos à palavra de hoje, irmãos. Está em 1 Pedro, capítulo 5. Glórias a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Irmãos, eu tenho essa Bíblia aqui há tanto tempo, eu não me desfaço dela. Eu tenho outras, mas as letrinhas elas são tão pequenas que algumas vezes, irmãos, mesmo de óculos, acabam me atrapalhando. Queiram me perdoar. Resistires firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, irmãos, vamos pensar a respeito disso. Não tem nem muito o que dizer. Muitas vezes você está com tanta raiva das pessoas porque você está passando por uma situação difícil e as pessoas tentam te acolher, mas ninguém entende o que eu estou passando. Irmãos, pelo amor do Senhor Jesus. Olha, é difícil, mas quantas vezes eu já ouvi isso? Você não entende o que eu estou passando. Irmãos, você mais 1 milhão de pessoas, esse mundo tem 8 bilhões de pessoas, você pode ter certeza que desses 8 bilhões, boa parte passa as mesmas, ou passou, ou está passando a mesma coisa que você. E muitas vezes você está passando por uma situação difícil, você se fecha nessa situação e você começa com aquele processo de autocomiseração. Ninguém sabe o que eu estou sofrendo, ninguém me entende, as pessoas me isolaram. A pessoa escolhe se isolar. A pessoa escolhe ficar longe das pessoas. Aí aquilo que era um problema se torna um problemão. Aí, claro, se ela se encapsulasse nesse problema, mas aí ela começa, a pessoa quando ela começa esse processo de autocomiseração, de que é a chata que está sofrendo mais que todo mundo, por fim, o segundo tópico desse processo,
ou a segunda fase desse processo é começar a lançar esse peso para cima de outras pessoas. Não, eu estou passando por isso, as pessoas não entendem, mas a culpa é deles, é claro, eu estou assim pior porque as pessoas não me ajudaram. Irmãos, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de maturidade. O que você está passando, outras pessoas, milhões, centenas, milhões de pessoas estão passando a mesma coisa. A situação ela se torna difícil, não é por causa do problema, mas de como você passa o problema. Se você começa a olhar para o problema como um poço, claro que você sabe que um poço tem final. Então é isso que você está desejando para a sua vida. Você está se afundando mais e mais, não esqueça, poço tem fim. Mas daí você encontra o final do poço e começa a cavar mais ainda. Esse processo é a segunda fase, onde você está passando por um problema, mas daí você não consegue dar uma oportunidade para as pessoas te ajudarem, e aí você começa a cavar o poço. Aí você começa a lançar o problema para cima de outras pessoas. Não, porque a culpa do que eu estou passando a culpa dessa pessoa, a culpa daquela pessoa. Não, irmãos. Primeira coisa, a gente tem que ter maturidade, que nós pagamos o preço pelas nossas escolhas. Não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém. E se nós escolhemos algo errado para a nossa vida, nós vamos pagar um preço pelo que nós escolhemos. Pelo que nós fizemos, pelo que praticamos. Lembra da lei da semeadura? Tudo que você planta, você colhe. Agora, o que você não pode é acusar outras pessoas, é não lançar esse peso maior do que já está para cima de si mesmo e tentar procurar ajuda. As pessoas na igreja não me entendem. Mas você tenta entender as pessoas? Irmãos, nós somos singulares, nós somos únicos, por isso se chamamos indivíduos. Cada pessoa pode ter até uma certa aparência, mas se você pegar gêmeos e colocá-los de lado e começar a conversar com cada um deles, você vai ver que o caráter de cada um, a singularidade de cada um é o que define o que é cada um. Então cada um tem o seu problema. Agora escolher passar ele sozinho é uma escolha sua, porque a igreja, muitas vezes, ela está ali não só para te ajudar, mas para te amparar em outras situações. Muitas vezes você precisa conversar com a pastora da igreja, ligue para ela, converse com ela. Mas uma coisa que eu aprendi é que quando você estiver passando por um problema, você se calar é pior. Então, vamos entrar naquele processo de vulcão. Quando um vulcão realmente assim, ele já está ali com aquela pressão do magma muito forte, quando a pressão vulcânica, né, que se diz, né? Quando o magma, a pressão ali abaixo da Terra está muito forte, ela procura válvulas de escape para que não exploda. Então, quais são essas válvulas de escape? Vulcões. Para que algo pior não aconteça, os vulcões entram em erupção. E o falar é necessário, é você jogar essa pressão para fora. Mas não se enterre. Porque muitas pessoas que eu conheci, que conheço, estão se enterrando nos seus próprios problemas e não estão dando oportunidade nem ouvidos às pessoas que querem ajudá-las. Mas naquele processo de autocomiseração você acaba ficando egoísta. Você acha que as pessoas não olham para você, não se preocupam com você? Mas sim, tem pessoas que se preocupam com você, principalmente o nosso Senhor Jesus. Então lembre o que a Bíblia diz. Quando você ver os seus próprios sofrimentos, lembre-se, há pessoas no mundo passando até piores que os seus. Tenha fé. Busque a palavra do Senhor. Busque ajudadores. Tenho certeza que Deus enviará as ferramentas, as pessoas e as palavras necessárias para lhe ajudar. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.